Bom dia, irmãos, irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor, iniciar a nossa reflexão nesta manhã. Queremos falar sobre a condição de servo que nós cremos e devemos ter diante de Deus. E vou convidar você para, inicialmente, encontrar o texto de Salmos, livro de Salmos, lá no primeiro, né? Salmo primeiro, já tão conhecido, para alguns decorado de forma poética, né? Na hora de recitar esse belíssimo salmo, outros que já conhecem, aliás, nós conhecemos, né? Uma bela canção. Então, o Salmo primeiro, de fato, bastante inspirador. E neste mês da família, como nós acabamos de ouvir a Liliane dizer, né? Tradicionalmente, o mês de maio nós reservamos a uma reflexão especial, né? Não que o mês da família seja apenas maio, né? A família é o alvo absoluto que nós, cada um de nós, seres humanos e sobretudo crentes, tem como alvo a ser alcançado, né? E com a graça de Deus esse alvo torna-se, não vou dizer mais fácil, né? Mas mais claro diante do propósito que nós temos colocado em nossa vida, em nossa meta diária, mensal, anual e até o último dia, né? Então a família de fato encontra espaço importante na agenda de cada um de nós, servos de Deus. Então, Salmo primeiro, apesar de não usar a palavra servo, mas ela está dentro daquilo que é a escolha quando fala daqueles que buscam a Deus, daqueles que não buscam a Deus. Salmo primeiro, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, ao contrário, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o tema da nossa reflexão, o título da nossa reflexão para esta manhã, você que nos acompanha também de casa, será a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. A diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Vamos mais uma vez orar? Vamos pedir a direção do Senhor para que nos dê entendimento, sabedoria e humildade para com fé acolhermos a palavra e a instrução do Senhor. Vou pedir a diaconisa Laudiceia nos dirija ao Senhor. Sim, Senhor. Pai, com as demais classes, que também possam ser guiadas pelo teu Espírito, que os pequeninos também possam, Pai, aprender a função da tua palavra. Mas que ela possa, Pai, produzir bons frutos, que possamos também colocar em prática e não apenas ouvir o que tu tens a nos falar no dia de hoje. Sim, Senhor. E também, Pai, que os demais trabalhos acontecerão no dia de hoje, para que a nossa mente e o nosso coração estejam apenas com a intuito de te louvar e te entender. Agradecemos, meu Pai, por cada bênção que recebemos de ti, por cada livramento, por ter o cuidado, Pai, também de cada filho teu. Sim, Senhor. Conosco, esse é o desejo do meu coração, e eu oro em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Bom, para falar sobre a condição de servo diante de Deus, eu imprimi aqui duas palavras para vocês, até para chamar a atenção. Você que está em casa vai poder ver, né? Então, essa palavra aqui, né? Lê aí, Jaqueline, essa palavra. Doulos, né? Doulos. Essa é uma palavra do Novo Testamento que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento.
aparece nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e aparece também muito nas palavras, nas cartas paulinas, tá? Então essa palavra aqui, doulos, né? Aliás, tem uma função na saúde, né, da mulher que ajuda no parto, né? As doulas, né? As doulas têm um sentido mesmo. Daqui a pouco você vai entender por que existe, né? Aquelas auxiliares no parto, né? E essa outra palavra aqui, leia aí, Cleide. Ebed, né? Aí a pergunta, o que essas duas, aliás, é a palavra do Antigo Testamento, a palavra hebraica que foi aqui transliterada para a gente entender, né? Que a gente, para ler o hebraico, precisa conhecer bastante, porque é uma língua que não tem nada a ver com a estrutura da nossa língua, né? Já o grego tem muito a ver, tem uma raiz direta. Muitas das nossas palavras, por exemplo, a palavra pneu, né? Que em grego significa vento, e a gente no português conhece tão bem a palavra, né? Então, para dizer que o hebraico não tem nenhuma ligação direta com a nossa língua. Ebed é o mesmo que doulos, tá? Ebed em hebraico é o mesmo que doulos em grego. Ebed em hebraico é escravo, né? Que a gente traduz para aliviar César, como servo, né? E doulos em grego é escravo. E a gente, para aliviar, traduz por servo, né? Será que servo tem a ver diretamente com o entendimento que a gente às vezes fala, né? Sobre escravo, né? Por exemplo, esta obra aqui é o Novo Testamento. É uma publicação da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Claro, é a bênção da Sociedade Bíblica do Brasil de produzir Bíblia, né? Milhões e milhões e milhões de Bíblias todo ano para o Brasil, América Latina e para o mundo, inclusive, né? E esta é uma obra bastante curiosa, muito utilizada por estudantes de teologia e aqueles que vão acompanhar durante a semana aí, viu? Que vocês que são meus alunos de teologia na faculdade, ó, tá vendo aqui o pastor Adilson está usando na igreja e falando da importância dela. Esse texto é o Novo Testamento em português, por isso que aparece aqui, ó, grego-português. E ele é muito instrutivo, porque, por exemplo, aparece o Novo Testamento em grego, mas debaixo de cada palavra grega tem a tradução. Pastor, por que o senhor está trazendo isso daqui? Eu quero dizer para vocês, né, sobre o tema que a gente vai estudar, a importância de conhecer a origem das palavras, tá? Porque quando elas começam a ser suavizadas, vão perdendo o sentido, né? E para falar na condição de servir a Deus, irmãos e irmãs, nós precisamos recuperar, César, o sentido da palavra. E para isso precisamos ir lá na origem, até mesmo às vezes no hebraico e também no grego. Por quê? Vou citar 3 frases feitas para vocês, para a gente iniciar a nossa reflexão aqui, bastante conhecida. Aspas, os meus filhos não passarão por isso. Fecho aspas. Segunda frase, né? Antigamente, a porta do quarto dos pais ficava fechada e a dos filhos aberta. Hoje é o contrário. A porta do quarto dos pais fica aberta e dos filhos fechada. E uma terceira expressão, né? Como é que você pode, uma terceira pergunta, como eu disse, como é que você pode tirar dos seus filhos aquilo que fez você ser o que você é? Tá? Como é que você pode tirar dos seus filhos aquilo que fez você quem você é? Ou seja, aquilo que fez você ser o que você é, você disse naquela frase primeira, os meus filhos não passarão por isso. Essas 3 frases, irmãos e irmãs, e vocês que nos acompanham de casa, foram ditas pelo Rossandro. Rossandro é um psicólogo pernambucano, né, com sotaque, e é muito querido e muito presente na rede social, sobretudo no YouTube. Tem muitos vídeos dele e sobre formação de filhos. A palavra dele é mais, é claro, né, para os pais, e fala muito, e ele é um tradicional, ainda que jovem, né? Não tem ainda 50 anos, então a gente pode dizer, né? A gente vai ficando velho, vai dizendo que
quando eu tinha 25, eu olhava para uma pessoa de 50 anos e falava de velha. Agora que eu tenho 50, eu falo jovem de 50 anos, né? Então vocês vão entendendo a razão, tá? Bom, o que é na verdade ser servo, né? E por que a condição de ser servo tem a ver com essas três frases, tá? Por exemplo, história do Brasil, até 1950, 80% das famílias brasileiras viviam no campo, ou no sítio, ou mesmo, dona Vasti, em cidades de interior, como os mineiros que tem aqui, que vieram do interior de Minas. Mesmo as cidades do interior de Minas, a proximidade com a cultura do campo era muito grande, tá? Até 1950. Por quê? Porque a partir de 1950, Getúlio Vargas começa uma revolução no Brasil, que é a industrialização das grandes cidades. Começa com São Paulo e Rio de Janeiro. Daí você entender por que tanta gente veio, né, do norte, do nordeste, do interior do Paraná, do interior de Minas Gerais, ou seja, para povoar as grandes capitais. Primeiro São Paulo, Rio de Janeiro e depois as outras capitais todas, né? Com isso vai acontecer em torno de 40 anos uma inversão, né? As pessoas vão simplesmente sair do sítio, das fazendas, e vão vir para as cidades e sobretudo para as grandes cidades, né? Aí que começa a se aplicar, dona Isabel, inclusive a senhora fez isso, né? Vindo do interior do estado de São Paulo, vem para a grande cidade, né? Ou nas regiões metropolitanas. A gente vai perder o vínculo com aquela cultura, aquela formação que durava séculos, no caso do Brasil, durava séculos, né? Por exemplo, essa frase que eu quero dizer para você aqui, né? Na casa dos nossos pais, dos nossos avós, na casa dos pais de vocês, né? No interior, geralmente a casa tinha 2 quartos, tá? Vocês sabem disso. Um quarto era do casal e o outro quarto para quem? Todos eles. Todos os filhos. Aí o pai vem para o interior, vem do interior, vem para a cidade grande, ele vai trabalhar, a mulher vai trabalhar, aumenta o padrão financeiro, aí ele começa a dizer, os meus filhos não vão passar por isso. Ah, era muito ruim. Todo mundo junto num quarto. Era muito ruim. Aí ele trabalha que nem doido, que nem louco, para dar uma condição de vida que ele disse, os meus filhos não vão passar por isso. Aí é uma casa, é um quarto para cada filho. É daí que começa, Júnior, essa mudança de os pais abrirem a porta do seu quarto, abrirem mão da sua privacidade e, sobretudo, a sua autoridade, e a gente começa a formar os reis e príncipes e princesas dentro do nosso lar. Eles podem tudo e a gente não pode nada. Essa foi a inversão de valores que a gente veio vivendo nos últimos 40 anos, né? Até podemos dizer, mais do que 40 anos, porque começa em 1950 esse êxodo rural, essa transformação, tá? Por que isso é importante? Porque a igreja reflete isso hoje, irmãos e irmãs. E eu vou pedir para o Milton, mandei para ele, vou pedir para o Milton ler um pequeno trecho, uma frase feita de um teólogo, de um pastor, né, norte-americano, mas bastante conhecido no Brasil, bastante lido no Brasil, que é de Eugene Peterson. Pode ler. Os pastores se transformaram em um grupo de gerentes de lojas, sendo que os estabelecimentos comerciais que dirigem são as igrejas. As preocupações são as mesmas dos gerentes, como manter os clientes felizes, como atraí-los para que não vão às lojas concorrentes que ficam na mesma rua, como embalar os produtos de forma que os consumidores gastem mais dinheiro com eles. Pois é. Então, hoje na igreja é muito comum, né? Desculpa fazer comparação, o cliente tem sempre razão. Os pastores acabam virando, né, os gerentes que precisam sempre agradar o cliente. E por que é importante dizer isso agora? Porque quando a gente resgata o conceito bíblico, Lúcia, de servo, a gente vai descobrir que servo, na verdade, era escravo. Escravo. E escravo quer dizer o quê? Escravo, Paulo usa isso, a escritura judaica usa isso para dizer o seguinte, olha, diante de Deus,
nós não damos ordem. Assim como o escravo diante do seu senhor fazia tudo o que tinha que fazer por duas razões básicas: para continuar vivo, ou ainda que vivo, evitar que apanhasse no tronco. É ruim lembrar isso, mas é a verdade. Então, diante de Deus, nós não exigimos nada. E se na igreja nós comparecemos, nós viemos para servir a Deus, portanto, resgatar a palavra servir significa o quê? Prostrar-nos diante de Deus e fazer aquilo que é o seu propósito. Só que aí, presbítero Milton, nessa geração que chegou, onde foi empoderada pelos pais, onde eles podem tudo, onde os pais não são mais autoridade dentro dos seus lares, é evidente que esse mesmo valor, essa mesma condição de vida, César, vai ser requerida na igreja. E mais, viu, você que é futuro professor, estudante de faculdade de geografia, entendeu? É o mesmo reflexo na escola. Os pais empoderados ou empoderando os seus filhos em suas casas, onde a porta do quarto dos pais fica aberta e dos filhos fechada, e pior, né? Pior, na adolescência você sabe por que o quarto está fechado. Antigamente se pensava que era por conta de sexo. Não só. Hoje, a carência afetiva, porque o pai não está mais em casa, a mãe não está mais em casa, porque estão trabalhando lá fora para, aspas, garantir o futuro do filho. Bom, se o futuro é esse, onde eles podem tudo, e mesmo os próprios pais não podem mais nada, então eles contestam, aprendem desde cedo, desde o colo, a contestar a autoridade. Aprendem com os próprios pais que a autoridade não tem mais lugar dentro da própria casa. Bom, então como respeitar a autoridade na escola? Como respeitar a autoridade na igreja? Quem sejam ou quais são? Biblicamente, os pastores e os presbíteros. E essa autoridade não é autoridade com arma, autoridade de respeito na função que ocupam, tá? Então fazer uma pausa aqui, né? Então não é culpa de político não, seja A, B ou C, não, isso é um modelo que nós estamos já há pelo menos 50 anos produzindo no Brasil e no mundo. Ah, os meus filhos não passarão por isso. Isso o quê? A autoridade que você aprendeu a respeitar dentro de casa, que era o seu pai, a sua mãe, o seu avô, quem que mandava na casa antigamente? Quando você morava no sítio, o pai falava uma coisa, o que você dizia? A sua mãe falava alguma coisa, o que você dizia? Quando você ia dormir, o que você tinha que fazer? Bença pai, bença mãe. Hoje, tem filho chamando vó pelo nome. Aliás, filho, neto, né? Neto chamando a avó pelo nome. Por quê? Ah, não quero ser velha. Ah, não, se me chamar de vó, todo mundo vai ver que eu já sou, né? Então percebe? Então nós invertemos os valores, tirando essa autoridade, né? Tem uma cena na internet, já antiga, já tem mais de 10 anos. Eu estou dizendo daqui a pouco você vai entender por quê. Por que a gente está falando sobre esse tema, né? Que quando o filho recebia o boletim, aliás, quando o pai recebia o boletim de nota dos filhos, né? Ele olhava o boletim e, dependendo do resultado, o dedo em rixe no filho, né? E falava: que notas são essas? Que história é essa? Que notas são essas? Hoje, você sabe para quem que o pai faz isso? Para o professor. Ele vai lá na diretora, na coordenadora, nas professoras e fala aqui: que notas são essas que você deu para o meu filho? O que você está fazendo aqui com o meu filho? Você é um mau profissional, uma má profissional. Então percebe? Por quê? Porque os filhos são príncipes. Eles são reis. Essa ideia de prostrar-se diante da autoridade, reconhecer, né, a autoridade, né, isso vem, infelizmente, há muito tempo. E eu, como um bacharel ou licenciado em História, professor de História, a leitura que eu estou fazendo já há algum tempo não é culpa de político, mas é a mudança social na qual nós estamos todos inseridos, né? Enquanto no lar, na fazenda, no interior, nos sítios, quem mandava era o pai, o avô,
até porque viviam todo mundo junto, né? Criança, não estou falando isso aqui porque é crime, né? Não estou falando isso daqui, mas em casa, criança de 5, 6, 7 anos, não era trabalho escravo, criança tinha obrigação, ela tinha dever, tinha horário de brincar, tinha também, mas ela tinha dever, então ela já crescia sabendo o lugar dela de responsabilidade, né? Portanto, irmãos e irmãs, para a gente falar sobre esse tema, a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, precisamos resgatar o conceito bíblico, né, de o que é, na verdade, ser servo. Quando a Bíblia diz servir a Deus, o que isso significa? Porque a impressão que eu tenho, presbítero Júnior, é que de uns anos para cá, nós invertemos, por não saber mais o que significa servir, nós invertemos a condição de Deus. Deus é quem tem que nos servir. Por isso a gente muda tanto, a gente vê tantas pessoas mudando de igreja. Porque ela vai na expectativa de que eu vou na igreja porque eu quero receber. Eu quero receber uma bênção, eu quero resolver um problema, o banco tem que ser almofadado, tem que ter ar-condicionado, a mensagem tem que ser de acordo com o que eu quero ouvir. Ou seja, o tempo todo, desculpa a expressão, o cliente precisa ter razão, né? Por isso muitas vezes, eu não gostei do culto, nunca perguntou para mim aqui nessa igreja, mas às vezes, infelizmente, que já me perguntaram, que já me falaram, né? Às vezes na frente, no final do culto, lá cumprimentando os irmãos, não gostei do culto hoje. Nunca me perguntaram aqui, porque se perguntar a resposta vai, louvado seja o Senhor que você não gostou, porque não foi para você o culto. O culto foi para quem? A Deus. Nós viemos cultuar. Então o que é a condição de cultuar? Prostrar-se diante da glória de Deus e dar culto a Ele. A Ele. Por quê? Porque nós somos servos e Ele, Senhor. Na linguagem de pai, até mesmo na escritura bíblica, o pai dizia, o pai falava, e o que? O filho? O filho atendia, obedecia. Hoje não. O pai está desfigurado dessa autoridade, a mãe desfigurada dessa autoridade, por conta dessa frase infeliz: os meus filhos não vão passar por isso. Eu sou contra, claro, espancamento de criança. Eu sou contra, claro, mas aquela autoridade militar que os nossos pais imprimiram, formaram ou formou quem nós somos, né? Tá na internet aí também, com todo respeito, viu? Quem está me ouvindo achava, esse cara é muito antiquado, muito grosseiro, antigo, né? Atrasado, mas tá na internet rodando aí, é antigo também, né? Que a mãe com a chinela na mão, Cleide, assim, a melhor psicóloga que tinha, a melhor psicóloga que tinha era a mãe, Dona Maria Conceição, era a mãe com a chinela na mão, né? Hoje tem psicólogo que tem mais não sei o que, e vai nisso, e vai naquilo outro, mas é claro, os papéis estão totalmente invertidos. Os filhos são reis e princesas e nós somos servos e escravos, trabalhando 12 horas por dia, marido e mulher, para bancar a condição de tudo que os filhos precisam, tá? Tudo que os filhos precisam. Hoje à noite, venha, viu? E você em casa, venha ou acompanhe, né? Uma das frases, né, da mensagem é sobre idolatria. Sabe, na verdade, biblicamente ou teologicamente, o que significa, já passa a falar para o senhor, Sérgio, idolatria, né? Por exemplo, foi Freud quem falou há quase 200 anos sobre idolatria, né? E ele usa a expressão na psicanálise para dizer que idolatria é uma imagem mental, e essa imagem mental quase sempre é inconsciente, ou seja, a gente não se dá conta de que aquilo está acontecendo, né? Então o que é essa imagem mental? A gente projeta no outro, o outro pode ser coisas e pessoas, a gente projeta no outro desejos, né? Expectativas, sonhos, carência, inveja e uma série de coisas que a gente projeta no outro, porque ídolo nada mais é do que você projetar no outro aquilo que você não tem. Irmãos e irmãs, e infelizmente isso parece que virou uma regra na formação dos filhos. Muitas vezes a gente faz uma loucura, tá? Qual seja, o filho marmanjo em casa com 25, 30 anos, e o pai já com 50, 55 anos, colocando em risco
a reserva dele da aposentadoria para bancar o cabra que tem 25, 30 anos dentro de casa, com a porta fechada, não trabalha, não tem mais condição, ou seja, não está nem aí. Por quê? Porque o pai está tirando da futura aposentadoria dele a reserva, porque eu acredito, tenho certeza que você não está imaginando, não, eu vou fazer tudo que eu puder, porque quando eu envelhecer ele cuida de mim. Está aqui na escritura bíblica, viu? Em Provérbios está escrito: olha, não abandone a sua mãe, a sua genitora, quando ela vier a envelhecer. Há quanto tempo está escrito isso daqui? E no Brasil existe uma lei. É dever dos filhos, né? Cuidar dos pais. É dever. Cuidar em todos os sentidos, inclusive financeiro, né? Mas será que nós não estamos equivocados nessa visão do que é servir? Qual o lugar de Deus na vida, né, do crente do nosso tempo, do evangélico do nosso tempo? Será que o lugar de Deus é de Senhor ou é de servo? Será que a função da igreja é instruir que Deus é Senhor e nós somos servos? Ou é o contrário, fazer visão do texto lido pelo presbítero Milton, que a função do pastor hoje é gerente e é sempre agradar o cliente? E para agradar o cliente você não pode, por exemplo, resgatar, César, palavras bíblicas, que aparecem centenas de vezes, que mostram o nosso verdadeiro lugar, tá? Coloque-se no seu lugar, cara, é aquela expressão, né? Bote-se no seu lugar. Qual que é o seu lugar? Na nossa relação com Deus, nosso lugar é a relação de servo. Deus manda e a gente obedece. Ele fala e a gente obedece, porque Ele é Senhor e nós servos. Pode falar, senhor Arlindo. Não, eu queria dizer que hoje está tão difícil de criar os filhos, tanto filho como neto, que a Bíblia diz, que eu não lembro que Bíblia, tá? Para ensinar a lei de Deus. Provérbios, Deuteronômio. Inclusive, não sei que Deus que está. Inclusive, escreva a lei numa tabuinha e pendura no pescoço dele. Deuteronômio 6. Né, para que ele medite nessa lei dia e noite. Sim. Vai fazer isso hoje. Tenho para mim que o básico da nossa vida com Deus, né, a gente fala assim, né, quando ele crescer eu vou ensinar para ele qual que é o correto. Não, quando você crescer é o contrário. Quando ele crescer, ele vai mostrar para você o que é o certo e o que é o errado. Você não pode esperar o seu filho crescer para você ensinar para ele o que é certo e o que é errado. É desde a tenridade. É agora. Você esperar para depois, com 17 anos, 20 anos, 25, ele já está formado já. Todos os valores que ele precisava construir, que a mente humana é como uma esponja, aquela lá da pia, viu, que você usa para lá. Ela está seca, você joga água ou joga o detergente, ela puxa tudo, né? Então, o nosso cérebro é como esponja. Tudo que a gente ouve, entendeu? Tudo que a gente vê e tudo que a gente toca, basicamente, entendeu? A gente adquire. Então, são os 5 sentidos humanos, né? Ou as 5 faculdades mentais. Então, o que a gente vê, olha, o que a gente toca, o que a gente põe na boca e o que a gente cheira, né? Por isso, quando você fecha os olhos, alguém põe lá uma gotinha minúscula de malagueta, de pimenta malagueta na sua língua, você já logo vai sair doido correndo para beber água, porque você sabe que é pimenta, porque você já experimentou pimenta. Ou seja, a ideia de experimentar é aquilo que lhe é comum, você já sabe o que é, porque adquiriu experiência por repetidas vezes ter feito aquilo. Então, ter experimentado na boca, o cheiro, você sabe quando a comida está estragada. Feijão estragado, então, misericórdia, né? Você sabe, tá? Quando você vê, você está andando numa rua, você desconfia que alguém pode te assaltar, você muda de rua, entendeu? Um som, por exemplo, alguém falando mais alto, você percebe. E isso, gente, desde que a gente nasce. Por que existe o sotaque, por exemplo, da língua? O pernambucano, que fala arrastado, né? O mineiro, né? O carioca que fala assoviando, percebe? Então, a criança vai repetindo aquilo que ela vai ouvindo. Então, a formação humana se dá nesse ambiente onde nós estamos sendo construídos, né? Então, esse ambiente de formação dos filhos,
está totalmente diferente, para não dizer equivocado, totalmente diferente da herança que vocês, que têm cabelos brancos, se eu os tivesse também já seriam brancos, né? A formação que nós recebemos foi outra. Me lembro que certa vez, num almoço de família, um dos meus irmãos, que já tinha 18 anos, um pouquinho mais, e minha mãe tem 1,60 m, 1,56 m, viu? Baixinha. Estava todo mundo sentado ali, almoçando, e o irmão mais velho, meu irmão mais velho, estava do lado dela, e não sei se foi quiabo, uma comida que foi, e ele pegou e falou, eu não gosto disso. Ela deu um tapa na cara dele, assim, ó, do jeito que ela estava, ela virou do lado, deu um tapa na cara dele, falou assim, você não gosta? Então você sai de casa e vai comprar o que você gosta. Você me respeita? Pergunta se ele reagiu. Né? Hoje, a mamãe vai, tá bom, meu filho, a mamãe vai no mercado, então, o que você quer comer, meu príncipe, meu rei? Sabe? É assim. Então eles não reconhecem mais a autoridade. Não reconhecem a autoridade na igreja, a autoridade na cidade, a autoridade na escola, não reconhece nenhuma autoridade. Porque essa função, esse papel de construir os papéis de autoridade, não é do pastor, não é do prefeito, não é do presidente, não é do diretor de escola, do professor. A função de transferir os papéis de autoridade, essa função, irmãos, é das famílias. Quem constrói o modelo de autoridade em casa é pai e mãe. Não é pastor, não é vereador, prefeito, presidente, não. Quem constrói essa figura? E também não é militar, que a gente muitas vezes quer dizer que, naquela época os militares colocavam regra. Não, quem colocava regra eram os pais. Eram os pais. Até porque os militares foram de 60 a 85, 64 a 85, mas existia família antes de 64. A autoridade estava no pai e na mãe em casa. Muito antes, no século passado, inclusive, no retrasado. Né? Então, irmãos, falar desse tema, eu ficaria aqui um mês inteiro, né? Porque eu sei que é o nosso drama. Todos nós estamos vivendo esse drama na atualidade. Ele está refletido na igreja, está refletido na escola e está refletido na sociedade. Fala, César. Por conta própria, eles tomam a frente, eles vêm e fazem, sempre servindo aos seus Jesus. Sim. Então, assim, a repetição é o que eu acho que é o caminho. Eu acho que a gente está dando certo no nosso. É o método repetitivo. É assim que a gente aprende. Porque o cérebro é preguiçoso. O cérebro é preguiçoso. Se você fizer pela primeira vez um bolo de, vamos usar aí um bolo de piqui, né, que é aquela fruta típica do cerrado brasileiro, do centro-oeste, lá de Goiás, do Mato Grosso, né? Aí você faz um bolo de piqui, aí gostou bastante, mas só fez aquilo. Depois de 3 anos resolveu fazer o bolo de piqui. Aí você não vai fazer de cabeça. Você vai pegar de novo a receita, pode fazer. Por quê? Porque você não faz constantemente. O cérebro, ele só te ajuda quando você faz constantemente. Aí ele fica, né, te ajudando, porque todo dia você faz, daqui a pouco ele fala, você vai fazer, você precisa mais de receita. Porque o cérebro já te lembra, ó, pega isso, faz aquilo assim, tal. Então o método é repetitivo. Então, quanto mais você, pai, mostra o tempo todo dentro da tua casa quem é que paga boleto e por que paga boleto, e quem paga boleto é quem tem autoridade de casa. Quem paga, e isso o Rossandro fala nos vídeos dele. O dia que os seus filhos estiverem pagando boleto, entendeu? Aí eles poderão, de alguma forma, sentar à mesa para discutir. Discutir no sentido de dialogar. Mas enquanto não estiverem pagando boleto, entendeu? Quem é que manda? É o pai. Porque o dia que ele estiver pagando boleto, ele já está pronto. Pronto para quê, pastor? Inclusive para ele sustentar a casa dele. Né? Vou distribuir textos aqui, porque nosso horário vai passando e eu me empolgo. Né? Vamos ver essa ideia que o texto bíblico nos coloca sobre a condição de servo. Tá? Eu vou pedir para vocês, vou distribuir aqui. Seu Arlindo, Romanos 1:1. Dona Débora,
Atos 6, 2. Dona Vasti, João 12, 26. César, Mateus 25, 21. Liliane, Romanos 6, 20. E depois o 22 também. Júnior, Efésios 6, 6. Opa, fazer pausa aqui. Laodiceia, pede, fala. Você tinha pedido, você levantou a mão e eu... Eu acho assim, na educação dos filhos, o ideal seria a moderação. Antigamente eu acho que os pais eram muito severos. E hoje em dia está meio frouxo. É fácil? Não é fácil. Então, o modelo antigo, hoje em dia, não funciona. Então, a moderação acho que seria o caminho, né? Eu concordo com você. Na verdade, o modelo antigo funcionou. Não, o modelo antigo funcionou. Nós que temos cabelos brancos, né, fazemos essa conclusão, né? Era muito duro, né? Bem duro, rígido. Apesar de que não matavam, né? Mas esfolava. Arrancava o couro, né? Antigamente eles davam reguada na mulher, e da reguada nos professores, agora os alunos. Então, assim, eu vou emitir uma frase, uma opinião sobre isso. Antigamente, de fato, a educação era dura, rígida. O problema é que, no momento, a sociedade não encontrou ainda um modelo para substituir aquilo. Não, perfeito não. Nós não encontramos. Nós não conhecemos ainda. Não aconteceu ainda. Tudo bem, a gente fala, não, hoje existe muito mais diálogo, hoje existe muito mais respeito, mais conversa, entendeu? Mas muitas vezes nós que conversamos mais com os nossos filhos, nós que dialogamos mais, né? Nós que nos orgulhamos, nunca bati num filho, até porque agora é lei, é proibido e tudo mais, mas também a gente tem que lembrar de coisas também que a gente sente saudade, que eles não fazem. Né? Tudo bem, você conseguiu formar o seu filho. Eu formei os meus dois mais velhos, vocês formaram de vocês, mas eu tenho certeza, falando pelos meus e você falando pelos seus, muitas coisas que você gostaria que os seus filhos fizessem, que é um modelo antigo, né, eles não fazem. Eu duvido, né, que eles tenham a consideração, o respeito, né, que você teve, por exemplo, pelos seus pais que te batiam, do que os filhos têm por você. Então, aquela relação, sim, de respeito e tudo mais tal. Mas eles simplesmente não têm mais orgulho de dizer, olha, é aquela história, né, que eu sou o que eu sou por causa de você. Eles são muito independentes. Eles são muito livres, né? E, por exemplo, um reflexo da igreja. É isso, né? Nós não tínhamos opção de não ir na igreja. Mesmo depois de jovem. Mesmo depois de jovem. Não tinha esse negócio, hoje eu não vou, que hoje eu não vou. Né? Percebe? Então, de fato, o que eu percebo é que, assim, de fato, nós não fazemos mais, lá, é a opinião minha e ela é minha, e vocês não têm que seguir. Aqui é a hora de a gente fazer cada um de per si a sua reflexão sobre esse tema, né? Sobre esse tema. De fato, assim, os nossos pais eram rígidos, batiam mesmo, né? Lá em casa, infelizmente, chegou uma taca feita de sola daquele couro, né? Que é feito. Pensa num couro dessa, que é de fazer sola de sapato, gente. Aí minha mãe já era viúva, e um abençoado lá da igreja, era do sitiante, ele chegou com uma taca assim, ó, costurada de fora a fora assim, e com tipo um cabinho, né? E com um negocinho pendurado. Ele pega e fala assim para minha mãe, aqui, Zaide, ó, tô dando isso aqui para você bater nos seus filhos. Eu escutei essa frase, eu nunca esqueci dessa frase, né? Ela chegou lá e colocou na parede assim, ó, pendurada na porta, casa de madeira, pendurada na porta. E ela nunca precisou bater, mas ela só ameaçava, ó, tá vendo? A hora que a gente olhava para aquilo, meu Deus, você já tremia. Tá? Então, não era só violência física, de bater, arrancar sangue, não era disso.
Mas depois eu digo, aqui tem autoridade. Então, lá, eu penso que na transição de dialogar mais e ameaçar menos, nós perdemos o controle. E para mim, nós não encontramos ainda, a sociedade atual não encontrou ainda um modelo para substituir o dos nossos pais. Está em transição, não construiu ainda. Porém, como é agora que nós estamos vivendo, os resultados dessa escolha, da frase os meus filhos não passarão por isso, nós estamos no meio da transição ainda, e a transição está mostrando que não foi bom, né? Não foi bom, nós nos perdemos. Talvez no futuro encontre, né? Porque dizia, hoje os pais leem mais, os pais de hoje têm faculdade, eles sabem muito mais, eles têm psicólogos, eles procuram, eles são mais informados. Isso é engraçado, eles são tão formados, são tão bem instruídos, têm tanto recurso e não têm sequer o respeito dos filhos. A sabedoria não está ligada ao Eu concordo com você, tem os dois termos. A sabedoria bíblica é como um dom divino, o conhecimento é aquela coisa técnica, científica, que você procura, né? E os nossos pais, minha mãe sempre fala, né? E alguns de vocês também, ou os pais de vocês. Eu tive só a 4ª série primária, para mim é uma faculdade, porque eu nunca vi minha mãe. Ela fala o tempo, eu só tive até a 4ª série primária, mas ela botou 6 marmãs no eixo, com 1,5 metro de altura que ela tem, né? E às vezes a gente com faculdade, com mestrado, com doutorado, um moleque de 25 anos está dizendo o que você tem que fazer. Percebe? Então será que é conhecimento? Né? Ou é aquela simplicidade, mas não abrir mão da educação? Eu vou colocar depois no grupo para vocês, tem um dos vídeos do Rossandro que ele fala, né? Se você colocar respeito, autoridade e rigor na sua casa, na educação dos seus filhos, no futuro você vai ter, além de cidadãos, alguém que te ama. Um vídeo de frase feita dele, tá? Bote educação, rigor, disciplina sobre os seus filhos, no futuro você vai ter um cidadão e alguém que te ama. Agora fica o tempo todo falando, eu te amo, você é príncipe, maravilhosa e não sei o que, tá no futuro, entendeu? Pastor. Desculpa, você tinha pedido a palavra também. Eu, quando era jovem, eu aprendi também a correria. Eu precisa não, foi na correria mesmo. Meu pai falava, tem que trabalhar para ajudar dentro de casa. Então, eu na época eu falava, meu pai, você tá desse jeito eu correndo, né? Mas para mim foi ótimo, porque eu aprendi a ser gente, entendeu? Eu conseguia, nesse termo, eu não consigo sempre trazer para os meus filhos hoje, porque hoje brinda muito, realmente brinda muito com o filho hoje. Hoje é complicado. E por que você acha que blinda Não, muito? Eu sou o pai chato, cara. A mãe é boazinha. Eu sou o pai chato, porque eles falam, pai, você não reclama, você não sei o quê, você fala que tem que ser do seu jeito com o filho. Eu não vou passar uma mão na sua cabeça. Eu quero que vocês cresçam a homem e uma mulher. Entendeu? Quero que vocês futuramente, você não vê, vai criar seus filhos também no regime igual. Não sou, entendeu? Tá. Próximo texto. Eu tinha distribuído. Lá, eu passei o texto para você? Não. Eu tinha passado Filipenses 2:7. Jaqueline, 2 de Timóteo 2:24. E eu vou ter que voltar a esse tema domingo que vem. Até porque é meio de família, não tem problema, a gente volta. Efésios 6:6. Não. Então fica com eles. Efésios 6:6. E de cá, Cleide, faz um favor, um texto difícil, é vizinho da esquerda, primeiro vizinho da esquerda de Hebreus, que é um livro maior, mais fácil de encontrar. É Filemon, para ler o verso 15. Por enquanto só, tá? Filemon, que é vizinho da esquerda de Hebreus, o verso 15. Olha só, então vamos aqui lembrar, o nosso tema é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E aí a ideia de servir é escravo, ou seja, servo, aquele que prostra sim. Por quê? Porque não tem vontade. Aliás, não tem diálogo. É aquele que obedece. Deus fala e a gente obedece, a gente reconhece. Bom, primeiro texto, Romanos 1:1, é seu Arlindo.
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Bom, então, a palavra, Paulo escreve, iniciando a carta da graça, a carta da salvação, que é a carta de Romanos. Paulo começa escrevendo essa carta dizendo o seguinte, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí você vai ler o texto lá, a palavra é essa aqui. Tá? Então significa que a relação dele com Deus, dona Isabel, é de prostração. Porque a palavra grega no Novo Testamento para servo é esta daqui. Servo é prostrar-se, reconhecer a autoridade. Então servir a Deus significa que nós, diante da glória de Deus, nós nos prostramos porque Ele é Senhor e nós somos servos. Essa palavra vai aparecer o tempo inteiro nos evangelhos e nas cartas paulinas. Tá? Próxima, Atos 6:2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a nós mesmos. Pronto, beleza. Aí o pastor tem a obrigação de explicar isso. Bom, então agora aparece também a palavra em português servir. Aí fala assim, então nós somos escravos do serviço? Não. Aí a palavra grega lá é diaconia. Então há diferença no servir. Então tem aquele servir voluntário, amoroso, desprendido, que você vai tocado no coração, você serve. Então aqui a ideia de servir, né, que é traduzido da palavra grega diaconia, traduzido por servir. Então servir à mesa, servir o próximo, atender ali numa necessidade, isso é diaconia. Agora, na nossa relação com Deus, Milton, na nossa relação com Deus o tempo todo ou é Antigo Testamento, ou é Ebed, é escravo, é alguém que obedece, é alguém que se prostra diante, ou no Novo Testamento é doulos, que é escravo também, que é servo também. Então, quando a nossa relação com Deus, quando é uma relação com Deus, é a relação de senhor e servo. Na nossa relação com o próximo é de diaconia. Você precisa e eu sinto tocado no coração, eu vou te servir. Mas eu não vou me prostrar diante de você e nem você diante de mim, percebe? Então, um com o outro é relação de comunhão. Nós com Deus é relação de quê? De servidão. E por que isso é necessário? Porque agora, de novo, nessa geração que não tem mais consciência, ela perdeu o sentido. E em tese a culpa nem é dela. Porque desde a infância nós estamos empoderando elas. Desde a infância. Elas próprias agora que já são jovens, adultos, 25, 30 anos, elas estão perdidas com essa condição de autoridade, porque elas não foram formadas dentro de casa no princípio da autoridade. Então, se falta o princípio da autoridade em casa, falta o princípio da autoridade na igreja, na escola e na sociedade. As pessoas não conseguem mais reconhecer a autoridade, porque lembra que é por repetição, o tempo todo você repetindo a autoridade na sua casa, quem é a autoridade e o que é uma autoridade. É importante dizer isso, Lau, tá? Porque a autoridade não é do espancamento, porque o pai que batia também abraçava, o pai cuidava, defendia, viu? É importante dizer isso, o pai defendia, a mãe defendia, a mãe educava, né? Hoje não, né? Esses papéis são antigos. Hoje nós somos mais dialogais, nós conversamos mais. Hoje, eu já ouvi filho em gabinete pastoral dizer isso, né? Meu pai nunca me deu um beijo. Uai, mas é só isso que você lembra, que ele nunca te deu um beijo? Ele era agressivo, ele te batia, te arrancou sangue, aleijou você, percebe? Então é uma geração, entendeu? Que perdeu essa referência. Qual é o lugar da paternidade? Qual é o lugar da maternidade? Qual é o lugar da autoridade? Sabe? Então, recuperando para vocês, biblicamente, ao servir voluntário,
e ao servir na condição de prostração. Tá? Isso é bíblico, está o tempo todo lá. Vou pedir para ler Filemon. Eu pulei ali a sequência porque é o momento de a gente ouvir Filemon, até para fazer essa diferença aqui. Como vocês sabem, que Filemon era um amigo chegado de Paulo, amigo muito próximo de Paulo, e que quando Paulo estava preso, acho que em Roma, se engano não estiver, ele estava preso e lá na prisão ele conheceu Onésimo, que era um escravo fugido. O escravo de um amigo, olha que coisa, que coincidência, um amigo de Paulo, que era chamado Filemon. Então ali, Jaqueline, quando você vai ler o texto grego, né, de Filemon, como foi escrito em grego, você olha a palavra, está doulos, né? Então doulos, ele fala assim, olha, vou te devolver o Onésimo, que é o teu doulos. Então ali é literalmente. E aí como é que você faz a diferença? Porque quando vai traduzir, traduz por servo, e a palavra servo no português, ela foi suavizada. Servo, servo é servir. Servir é servir a mesa. Não, é servir a mesa, diaconia. Mas é doulos. Doulos é o quê? Escravo. E Timóteo nos ajuda nessa compreensão. Por favor, pode ler o verso 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que possuísseis para sempre. Era lá. Aí, 16 também. Não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti. Obrigado. Quer na carne, quer no Isso. Aí que interessante. Agora você pode conferir na sua Bíblia. Aí no 16 ele coloca a palavra. Aí ele traduziu, o João Ferreira de Almeida, o português, ele traduziu por escravo. Mas por quê? Porque ele está falando literalmente de alguém que era escravo. Mas a palavra grega é doulos. E quando a gente vê na nossa relação com Deus, que Paulo vai usar, na nossa relação com Deus, Lúcia, aí ele fala doulos, mas o João Ferreira de Almeida traduz por servo. Então servo alivia, porque servo dá sempre aquela ideia ainda ingênua, né? De servo é servir à mesa, fazer um favor, né? Tipo, vou fazer um favor a Deus. Não. Vou fazer um favor ao meu pai? Não. Vou fazer um favor à minha mãe? Não. É dever, é obrigação, é reconhecimento, é obediência, né? É obediência. Veja lá, olha que coisa interessante. E aí quando a gente vai comparar a nossa relação com Deus, que Deus é Senhor e nós somos servos, nós nos prostramos, só que o que passa, a imagem que passa de Deus, é que ainda que Deus seja exigente, rigoroso, essas são adjetivos, né, que a gente entende sobre Deus, que Deus é Senhor, né, que Ele odeia o pecado, que Ele é rigoroso, que Deus pode se afastar, porque a palavra maldição é retirar a bênção, né, ou tirar a mão abençoadora. Deus pode se afastar. Então ainda que passe a imagem que Deus é um Deus de fato, né, justo, mas Deus também é amor. Então esse pai justo, rigoroso no passado, essa mãe rigorosa no passado, ainda que tenha batido, colocado de castigo o pai, mas a pergunta é, ele só fez isso? Bom, se ele só fez isso, a sua relação com ele não é boa. Agora, se ele não fez apenas isso, mas ele também te amou, ele cuidou de você, passou segurança, então o que passa para nós, né? Não, a relação, meu pai sim era duro, minha mãe sim muito rigorosa, mas eu os amo de paixão. Percebe? Então a nossa relação com Deus é assim. Deus é justo, é Senhor, odeia o pecado, mas Deus também é amoroso, perdoador. Então se a gente olhar para Deus como um Deus rigoroso, e tem muito crente mimimi que faz isso, né? Ele vem na igreja, ele ouve a palavra de exortação, ele vai embora, reclama, manda mensagem para o presbítero, que pastor é essa aí, que mensagem é essa? Percebe? Mas é a geração de agora, a geração que não reconhece a autoridade, a geração que diz o seguinte, olha, tem que fazer o que eu quero, se não fizer o que eu quero, eu vou embora, né? Percebe? Não, Deus é Senhor, ainda que nos ame, nos perdoe, deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, entendeu? Mas ele não deixou de ser Senhor,
ele continua sendo Senhor, né? Faltam 6 minutos. Vamos para Mateus 25, 21. Acho que é o César, né? Sim. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no mundo do Senhor. Pronto, ali você vê, ali Jesus falando na parábola, para servo bom e fiel. Ali a palavra é, Jaqueline, doulos, ou seja, escravo bom e obediente. Entra no gozo do teu Senhor. Foi traduzido por servo, mas não é servir à mesa. Olha, você é bonzinho, gentil. Não, lá é escravo, ou seja, você reconhece a glória de Deus. Deus é Senhor e você é o que? É servo. Então, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Percebe a relação? O português não nos dá isso. Só o grego dá e o hebraico dá. As línguas originais da Escritura Sagrada, né? E a gente precisa recuperar isso. Então, quando fala, bença pai e bença mãe, o tal de senhora e senhor, para pai e mãe. Gente, é impressionante, assim, como pode? A gente perdeu tudo isso, né? Você fala assim, mãe, cadê você? Você? Você está achando que eu sou sua amiga? Eu ouvi isso. Não que ela não seja amiga, mas quer dizer o seguinte, essa linguagem não é própria na relação de pai, mãe e filha. Mãe e filho, percebe? Vai dormir, bença pai, bença mãe. Se fosse dormir sem falar bença pai, bença. Percebe, gente? Então não é relação de ficar pisando, não, é relação de autoridade. Olha, pai e mãe significam isso. Filho, neto significa isso, né? E aí, por conta dessa tese, né? Não é que a Lau disse, não. Ela disse, mas todo mundo diz. Até porque nós estamos procurando modelo, né? Aí, para justificar que eram duros, a gente sempre fala assim, eles eram duros, mas não só duros. Eles reproduziram o símbolo forte da sociedade humana, gente, tá? Porque isso é um problema mundial. Os nossos pais, ainda que com dureza, Bina, reproduziram os valores que nos representam como o quê? Como seres humanos, cidadãos. Até no reino animal. Por acaso, eu lembrei da mensagem que a gente estava preparando, né? Essa semana apareceu lá no vídeo, estava vendo no YouTube, um leãozão, Milton, mas pensa num bichão com aquela juba, né? Ele estava deitado lá debaixo da árvore, um sol na África, um sol terrível, deitado debaixo da árvore, e em volta estava lá a leoa e uns filhotinhos, né? Daqui a pouco, ele estava dormindo, daqui a pouco, um vídeo de quase 5 minutos, daqui a pouco o sol catando ele, né? Sabe e de um lado de cá, porque o sol mudou o ângulo, a sombra foi indo mais para o lado da mãe e dos filhotes. O que você acha que ele fez? Ele levantou e catou assim, ó. Ele simplesmente jogou para o sol a mulher, no caso a leoa, e os leõezinhos, os filhotinhos, e o bichão deitou lá na sombra. Tipo, ó, quem manda aqui? Quem manda aqui? Não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dizendo o seguinte, olha, até no reino animal tem autoridade. Até no reino animal tem autoridade. E nós, humanos, conquistamos autoridade recebendo os nossos antepassados. Quem é que é autoridade? E sendo autoridade, o que uma autoridade faz? Né? O que uma autoridade faz? Ela reproduz o papel, né? João 12, 26. Quem pegou João 12, 26? Basti? João 12, 26. Se alguém me serve, e onde eu estou, ali está também o meu servo. Aí. Se alguém me servir, meu Pai não fará. Pronto. Ali na condição de diaconia. Ali a servir é de mesmo ajudar um ao outro. Né? Então percebe, o tempo todo a gente vai vendo essa relação de autoridade, né, paterna, autoridade materna, a partir do modelo bíblico que nós temos em que Deus é autoridade, Deus é Senhor e nós nos prostramos diante dele. Só para terminar, a gente vai voltar na semana que vem com esse tema, só para a gente lembrar. Salmo 1, que é o texto que nós começamos a primeira leitura, a gente volta para ele agora e rapidamente a gente faz de novo a leitura só para ir lembrando. Falta 1 minuto no meu relógio. Salmo 1, tá? Então, bem-aventurado é o que? É bem-sucedido.
Ou seja, você tinha um ideal e seguiu uma regra, uma receita e deu certo. Bom, então a receita e a regra para o crente é o quê? Temer ao Senhor. Porque o contrário é o que? O ímpio. Olha só, de novo, recuperando a origem da palavra. A palavra ímpio. Bom, é o que diz contrário. Por exemplo, tem o correto e tem o incorreto. Uma palavra de muitos a gente poderia usar. Como o tempo já está acabando, então tem o correto e tem o incorreto. Então a expressão significa oposto. Então o que é impia? Impio. Então pia em latim é pia mesmo, é de lavar, tirar a impureza. Então pia em latim é traduzido como santidade. Então o que é ímpia? É não ter santidade. Se pia é pureza, santidade, ímpia é a impureza, é a não santidade. Olha o que ele coloca no Salmo 1. Quem será bem sucedido? Quem anda no caminho do Senhor, quem reconhece a autoridade, quem reconhece que Ele é Senhor e nós somos servos, quem faz aquilo que Ele exige que a gente faça, que Ele recomenda que a gente faça. Por exemplo, a esse pai justo, na figura de autoridade, esse pai justo, essa mãe justa, que é rigorosa, mas ama, cuida, protege. E aí você segue o conselho, Provérbios 2, Provérbios 3, Provérbios 4, Provérbios 5 e Provérbios 6. Na sequência, todas elas falando de sabedoria. Então, o que é sabedoria? Entre outras coisas, é ouvir o conselho do pai, da mãe, ouvir o conselho de Deus e colocar em prática. Fazendo isso, quando lá na frente você tiver que avaliar o projeto, você vai concluir: a melhor coisa que eu fiz foi ouvir o conselho do meu pai e da minha mãe. Percebe? E o contrário? O contrário é Lucas 17, quando fala do filho pródigo. Tá bom, você quer seu dinheiro? Então pega e vai. É a sua parte? Você acha que já sabe tudo? Tá bom, vai. Não ouviu o conselho do pai e da mãe. Então, gente, tem para mim que a gente precisa, nesse mês de maio, principalmente, que reservamos ao mês da família, recuperar esses valores bíblicos, para a gente tirar a poeira, deles, porque estão empoeirados, e entendendo que é tempo de novo da gente rever esses valores para quem sabe, dialogando, falando sobre eles, estudando sobre eles, eles voltem a encontrar um lugar de destaque nas nossas casas, nos nossos relacionamentos familiares, tá bom? Na semana que vem a gente volta a esse tema, porque não conseguimos concluir. A vocês que nos acompanharam de casa, Deus os abençoe grandemente. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã preciosa. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nos deste, Senhor, de meditar na Tua Palavra, encontrar nela, ó Deus, recurso para a nossa vida, para a nossa família. Obrigado por esse tempo. Prepara o nosso coração para o culto de logo mais à noite, ocasião que estaremos, Senhor, pela graça de Jesus, celebrando a comunhão na mesa de Jesus. Permita, ó Pai, que esse momento seja valoroso nas nossas vidas como igreja, que possamos, ó Pai, a cada dia entender, ó Deus, o lugar do Senhor na nossa vida, na nossa casa, para que possamos, de fato, como diz o salmista, em nome de Jesus, Senhor, sermos bem-sucedidos, porque escolhemos andar nos caminhos do Senhor. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.